Eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, tudo bem com você? Como você está? Espero que essa semana tenha sido muito boa, cheia de luz na sua vida, tá? E olha só, hoje eu não vou falar nada sobre o tema, vou fazer diferente. Vou primeiro chamar o membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida mais rápida. Para você que está nos ouvindo, meus amados, queridos e queridas ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Muito obrigado pela sua audiência. Se você está dirigindo, por favor, utilize o cinto de segurança e tome cuidado no trânsito. E se você está em casa ou no trabalho, no home office, nós agradecemos imensamente a sua audiência. Você está aqui conosco no seu e no nosso Educação Financeira para a Vida. Hoje o tema está maravilhoso. É um tema polêmico, mas que faz parte da nossa vida, gente. Tem muito a ver com um ditado popular, né, Augusto? É, um ditado que virou até um quadro de um programa, de uma emissora a nível nacional. A frase é a seguinte, o ditado popular: devo, não nego, mas pago quando puder. É isso aí, ouvintes da FV. Hoje nós vamos falar sobre o endividamento. Então, fique conosco, teremos muitas novidades, muitas dicas práticas, teremos uma leitura a partir da espiritualidade e vamos ajudar esse que é um tema tão dramático, né, Ana, para o povo brasileiro. Exatamente, Augusto. Muito dramático e às vezes a gente já ouve isso e já fica com aquela sensação negativa. Ih, lá vem problema, né? Mas não precisa disso aqui, né? Não, a gente quer clarear as coisas para você, para que se você estiver passando por esse momento, você saiba lidar melhor e superar isso que é apenas uma fase da nossa vida. Bom, antes de a gente entrar nesse tema, às vezes, Augusto, fica meio confuso para as pessoas essa definição de endividamento, tá? Porque existe o endividamento e a inadimplência. A gente até comentou um pouco disso em outros episódios, mas agora vamos explicar bem didaticamente para os nossos ouvintes fixarem essa ideia. Então, vamos lá, Ana. O que é um endividamento? Muito bem. Então, Augusto e ouvintes, quando a gente faz uma compra a prazo, por exemplo, se a gente financia um imóvel, um automóvel, um notebook, um celular, ou seja, utiliza o seu cartão de crédito ou um crediário, você está assumindo uma dívida. Ou seja, você está comprando algo com um dinheiro que você não tem hoje, está prometendo que vai pagar no futuro. Ah, entendi. Então, endividamento é aquela pessoa que tem prestações, que tem parcelas no cartão de crédito, no carnê e etc, tá? Então, isso é endividamento. Então, todo mundo que compra a prazo está endividado, certo? Agora, a gente tem uma outra definição importante para a gente entender mais sobre esse tema, que é a inadimplência. Ah, sim. Quem não cumpre com as suas obrigações, no caso, ele fez as parcelas, ele ficou endividado, ou seja, ele se comprometeu diante de um banco ou de uma, vamos dizer, de uma instituição financeira a cumprir, a pagar aquele dinheiro que ele pegou a prazo. Ele fica inadimplente, ou seja, ele não cumpriu essa palavrinha em latim que significa inadimplência. Adimplência é cumprir. Inadimplência é não cumprir com uma obrigação. Perfeito, Augusto. Olha como entender a origem das palavras nos ajuda a entender o significado delas, né? Mas, Ana, só tem a ver com financiamento? Não, tem a ver com crédito. Quando você usa o cartão, por exemplo, você não pega o dinheiro, mas você promete lá para a operadora do seu cartão que você vai pagar, né, aquelas parcelas. Porque quando você compra algo parcelado, a pessoa, vamos supor, você foi comprar algo na loja de um calçado, né?
E aí aquela loja de calçado, ela já vai receber o dinheiro, tá garantido, ela vai receber da operadora do cartão, da instituição. Você promete para aquela instituição que vai pagar para ela parcelado. Você não paga, fica inadimplente, tá? E aqui no Brasil, inclusive, eu até nem sei, na verdade, se isso se repete em outros lugares no mundo, mas aqui na nossa realidade, quando que é considerado que uma pessoa está inadimplente? É assim, venceu minha conta hoje, eu esqueci de pagar e fui pagar amanhã e já estou inadimplente? Não. Aqui a gente considera dívidas em atraso por mais de 90 dias, ou seja, 3 meses. Então, quando aquela dívida completa um aniversário de 3 meses, você está inadimplente, tá? Isso aí é a primeira coisa que tem que ficar bem gravada na nossa memória. E para que nós, cidadãos, a gente não perca o controle das nossas contas, os educadores financeiros, Augusto, eles têm uma dica. Olha só, então, você que está nos ouvindo, dicas práticas para você. A primeira dica é que a gente nunca pode comprometer mais que 30% da nossa renda, do nosso salário, com dívidas, financiamentos, prestações. Entendi. Ou seja, por isso que a gente tem que fazer o nosso orçamento, nosso planejamento sempre e olhar, olha, tô com 30% da minha renda já comprometida. Não é legal que eu faça mais financiamentos. Tá? Então, Ana, esse episódio tem tudo a ver, é um aprofundamento dos episódios anteriores. Nós já falamos sobre o uso do crédito, já falamos sobre planejamento financeiro, orçamento, autocontrole. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nessa realidade das dívidas. Sim, Augusto, isso é fundamental. Tem tudo a ver, principalmente com o episódio da semana passada sobre o orçamento, porque uma vez que a gente faz o orçamento e a gente relaciona essas contas, que são as nossas dívidas, ou seja, as contas a prazo, tá, numa planilha, a gente vai lembrar que elas existem. Então, o que é legal? A gente já abre o orçamento do ano inteiro e quando comprar algo parcelado, você já lança todos os meses. Entendi. Aí você já vai vendo quantos % do seu orçamento que está comprometido. Então, meus amigos e minhas amigas, não tenham medo. Como diz Jesus, né? Ao ressuscitar, não tenhais medo. Calma, respira, vamos ver qual é o tamanho da sua dívida. Vamos fazer um planejamento juntos e o FV está aqui para te auxiliar. Exatamente. E olha só, se você comprou uma coisa parcelada e tem uma dívida, esse é meu caso, por exemplo, viu? Eu comprei o meu computador parcelado porque não queria tirar outras contas do meu planejamento. A gente vai explicar um pouco disso depois. Mas você não está sozinho. Muitos brasileiros recorrem ao crédito e entram em dívidas, tá? O último dado que a gente tem aqui, Augusto e ouvintes, que é do final de 2020, é uma pesquisa da CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio. Então, saiu em fevereiro desse ano que as famílias brasileiras encerraram 2020 com recordes de endividamento e inadimplência. Então, a média das pessoas que se declararam endividadas ficou em 66,5%. Nossa! E dessas pessoas, 25,5% declararam que estão com as contas em atraso, ou seja, inadimplentes. Tá? Bastante gente, hein? Muita gente. E nesse levantamento, ainda, eles perguntaram às pessoas, olha, qual é a sua dívida? O que te levou ao endividamento? O cartão de crédito é a modalidade mais citada na pesquisa. 78% das pessoas entrevistadas disseram, olha, eu tô com dívida no meu cartão. Aí teve carnês, que apareceu com 16,8%, e financiamento de automóveis com 10,7% dos entrevistados, Augusto. Olha só, isso resgata cada vez mais a necessidade e a urgência de uma educação financeira para a vida, né, Ana? Como é importante e fundamental que o povo brasileiro e as demais pessoas do mundo inteiro tenham acesso a um conhecimento das finanças. Com certeza, Augusto, é fundamental. E aí vocês podem estar se perguntando assim, mas Ana, Augusto, o que justifica esse recorde, né? Esse recorde que a gente está olhando aí, que é um pouco preocupante. Olha, gente, vários fatores, além da falta de educação financeira e planejamento das famílias, a gente tem a pandemia,
que pegou as famílias de surpresa e muitas famílias tiveram que usar o cartão de crédito, o cheque especial e outras modalidades de produtos financeiros para complementar a sua renda, porque estava faltando dinheiro, alguém perdeu o emprego, ou diminuiu a renda, e aí teve que recorrer a isso por não ter uma reserva de emergência. E soma-se a isso uma política econômica, Sim. no caso do Brasil, assim, desastrosa, né? Que não favorece os mais vulneráveis e, além de estar em situações limites, vamos dizer assim, eles, portanto, recorrem às vezes a créditos, aumentando ainda mais a sua dívida, né, Ana? Sim, Augusto, você tocou num ponto muito importante que tem a ver com a economia, né? Além da pandemia, a gente tem que lembrar que antes dela chegar, a gente já tinha um nível, por exemplo, de desemprego muito alto no país. Ou seja, as pessoas não têm emprego. Se não tem emprego, não tem renda. E às vezes recorre ao crédito, empresta de outra pessoa, usa o crédito em nome de outra pessoa para sobreviver, para pagar as contas. Então, essa questão das políticas econômicas, que a gente está, assim, no Brasil passando por um momento de caos, eu diria, onde a gente não tem políticas, essa é a verdade. A gente não resolveu nenhum dos problemas macroeconômicos, desemprego, inflação tá aí, pandemia, um monte de coisa, e isso colaborou ainda mais para que a gente batesse esses recordes de endividamento e inadimplência, né? A falta de vacina, a falta de testagem em massa, tudo isso, né, soma e prejudica, vamos dizer, a carne das famílias mais pobres. Com certeza. A falta do auxílio emergencial, de uma renda básica, tudo isso tira o direito, né, das pessoas de terem o necessário, o básico. E leva a essa cultura do endividamento que a gente já comentou várias vezes aqui no FV e vamos falar mais uma vez, tá? Mas aí vocês também podem se perguntar, mas Ana, não tem nenhum tipo de dívida que é boa, porque assim, eu não consigo fazer as coisas se não for parcelando. E realmente, gente, muitas coisas que a gente precisa comprar, a gente não consegue ter todo o dinheiro naquela hora. E é muito bom que a gente tenha ferramentas de crédito para fazer essas dívidas do bem. Porque existe dívida boa, né? A gente fica então nessa questão, dívida é uma bênção ou uma maldição? É boa ou é ruim? Bem, a questão do crédito, do prazo, é uma ferramenta que nós podemos utilizar tanto para o bem, mas podemos também encarar como uma cilada, tomar alguns cuidados. Por isso que o que vai contar é a pessoa por detrás do cartão e da dívida, né, gente? Então, uma dívida boa, resumindo assim para vocês, é uma dívida que está no planejamento financeiro. Usando o meu exemplo, eu precisava de um notebook novo, eu não quis pegar o dinheiro da minha reserva de emergência, porque o desconto para comprar à vista não compensava. Olha só. Eu tirar o dinheiro da minha reserva. Então, o que eu fiz? Procurei aplicativos de cashback, descontos, esperei promoções e comprei parcelado, ou seja, assumi uma dívida. Mas essa dívida está dentro do meu planejamento financeiro. Não prejudicou as minhas contas mensais, não precisei tirar o dinheiro da minha reserva de emergência que está investido, está rendendo, né? Isso é uma dívida boa. E além do mais, eu não fui lá e parcelei, 25 chapéus diferentes para usar. Não, é um instrumento de trabalho. Exatamente. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Isso, Ana, tem a ver com os tipos de perfil, o perfil das pessoas que usam o crédito. Legal. Isso é interessante que quem fala isso é o Gustavo Cerbasi, um grande educador financeiro do Brasil, um grande amigo, mestre. Um abraço para você, Gustavo. Olha o que ele diz. Existem pessoas que contam com as dívidas para sobreviver, que só vivem de cheque especial, de crédito consignado, incorporando isso no seu dia a dia. Então tem dificuldade de sair. Fica no círculo da dívida e não consegue sair, porque usa esse crédito como uma renda adicional. Por isso que a pessoa não consegue sair. Isso, como se fosse, entre aspas, eu tenho tanto crédito, eu tenho tanto limite. O limite do meu cartão Black Master, não sei o que, 10 mil reais. A pessoa entende que isso é um complemento da renda e usa aquilo ali e vive pagando juros. Ela vive para pagar juros, né? O Gustavo Cerbasi ainda continua. Existem tipos de pessoas, perfil
pessoas que evitam todo e qualquer tipo de dívida, só pagando tudo à vista, não quer nem falar em crédito, em prazo. Fica em pânico. E ele diz assim, olha, esse tipo de perfil de pessoa, pelo excesso de racionalidade, eles tendem a deixar para o futuro ou até para a aposentadoria a maior parte dos seus planos, sonhos para desfrutar a vida. O risco, né, que correm é de não conseguir aproveitar tudo o que queriam na sua jornada, mas é também uma opção, né, Ana? Com certeza, Augusto. Entra naquele exemplo que eu dei sobre mim. Se eu fosse essa pessoa que queria evitar todo tipo de dívida, eu teria pego o dinheiro da minha reserva de emergência, comprometido meu planejamento para pagar à vista. Toda a decisão, gente, ela tem que ser muito bem analisada. Tem pessoas que às vezes perdem oportunidades de usar esse endividamento no seu planejamento, sem prejudicar as suas finanças e se beneficiar disso. Que existe essa maneira. Que é o terceiro caso, né? Aqueles que usam o crédito para aproveitar uma oportunidade, para utilizar, por exemplo, o computador para ganhar renda extra, para trabalhar, para desenvolver a carreira, a profissão. Que é o que entra, por exemplo, no caso do Jorge, que a gente entrevistou no podcast sobre o crédito, quando também você usa para empreender, começar um novo negócio que vai te trazer mais dinheiro. Às vezes a pessoa não tem toda aquela renda para abrir uma empresa, mas ela faz um endividamento e depois ela consegue pagar com a renda do seu trabalho. Isso é muito legal. Em tese, concluindo, esse autor diz, em relação aos que evitam as dívidas, né? Aqueles que optam por fazer o uso do crédito, do prazo, eles antecipam o desfrute de algumas oportunidades da vida. Sim. Ou seja, gente, existe dívida boa e dívida má. A gente tem que analisar todas as situações. É a mesma questão do que é imprevisto e o que não é imprevisto, que a gente falou, né, nos podcasts. A gente não pode justificar tudo que a gente vai fazer. Ah, não, é uma dívida boa. Ah, não, vou comprar aqui 25 chapéus, uma dívida boa. Então, tudo tem que ser muito bem analisado. E a dívida, para ser boa, ela tem que estar dentro do seu planejamento e tem que trazer mais bem-estar para sua vida, tá? E aí a gente entra num outro ponto ainda sobre dívidas. Olha que assunto, gente. Tem assunto para falar sobre isso, né? Tem. Que são os tipos de endividamento. Ana, como assim tipos de endividamento? Olha só, gente. O endividamento ele pode ser classificado em 3 grandes categorias para os educadores financeiros. Primeiro é o endividamento ativo, que é quando a pessoa assume uma dívida e é constante, alegando que teve imprevistos. Então, porque ela quis, ela foi lá e fez uma nova dívida. E sempre ela alega que é um imprevisto. Ah, precisei comprar um sapato novo, imprevisto. Mês que vem ela precisa comprar uma blusa nova, imprevisto. Entende? Está sempre fora do planejamento e ela acaba se viciando em ter dívidas. Tem pessoas que são assim. Gostam de ter parcelas, às vezes nem sabe por que tá fazendo aquela dívida. Pois olha para aquele monte de coisa em casa, por que eu comprei isso, né? Esse é um endividamento ativo, então a pessoa faz porque quer e isso é constante. Depois a gente tem o superendividamento, tá? Que é quando a pessoa gasta totalmente sem controle e sempre estoura o seu cartão de crédito, o limite do seu cheque especial, não consegue pagar. É a pessoa que entra na inadimplência nesse caso. Então, né, ela compra muito a prazo e fica inadimplente. E aí entra a bola de neve dos juros compostos do mal. A pessoa entra naquele ciclo de juros que vai só aumentando e ela não consegue sair. E aí renegocia a dívida com juros mais altos. Isso. E contrai mais dívida, às vezes maior do que a primeira, e a gente fica sem entender o que está acontecendo. Às vezes a pessoa não consegue, Augusto, nem saber qual que é o valor inicial da conta dela. Muitas pessoas quando entram nessa situação. E por fim, nós temos o endividamento passivo. O endividamento passivo, gente, ele acontece por um motivo de força maior, não porque a pessoa quer. Exemplo, pandemia, por exemplo. Uma pandemia veio, a pessoa perdeu o emprego, ou a pessoa era autônoma, não pôde mais trabalhar. E aí não veio o auxílio do governo, né? Aquela enrolação toda. A pessoa
precisou se endividar para pagar as contas. Se acontecer um acidente, desemprego, como eu falei, uma morte, um desastre natural, uma enchente, qualquer coisa que destrua, né, os bens da pessoa ou faça ela perder a renda, e aquela pessoa não tem uma reserva de emergência. Olha a importância do planejamento da reserva. Porque quando a pessoa tem uma reserva e o endividamento passivo vem, né, vem querendo entrar, na verdade ele nem entra na casa da pessoa. Por quê? A pessoa tem a reserva. Mas pode acontecer da pessoa se endividar e sem querer, por essas coisas que podem acontecer na nossa vida. Por isso que a reserva é tão importante. Vale destacar, Ana, que aqui ativo e passivo não é da ótica empresarial, né? Não. São, assim, tipos de endividamento que fogem um pouco daquela lógica empresarial do ativo e passivo, que é uma outra dimensão, né? E também foge da lógica dos investimentos. Isso. Tá? Aqui é outra ideia. Ativo está mais relacionado com você assume por conta própria. Você foi lá e fez porque você quis. É claro que também existem tipos de endividamento ativo, como o primeiro exemplo que você deu, que a pessoa tem sob controle do orçamento próprio. Sim. Faz isso consciente e consegue viver tranquilamente. O problema é quando o endividamento, tanto ativo como passivo, vira um super endividamento, que aí é uma inadimplência, um descontrole e toda essa questão que a gente comentou, tá? Tudo bem, mas nós dissemos que íamos dar para os nossos ouvintes, queridos e queridas, dicas. Tá bom, eles estão endividados. O que fazer, Ana? Muito bem, agora você pega um caderno, uma caneta e anota aí, porque eu sei que se você não tá endividado ou inadimplente, você conhece alguém que tá, porque é muito provável aí, com quase 70% da população brasileira é assim, né? Pode tomar cuidado para não ficar, né? Exatamente, então se um dia acontecer, anota aí, gente, a primeira coisa a fazer é o seu planejamento financeiro. Você vai colocar as dívidas em ordem. Você pode colocar da mais alta para mais baixa, da mais baixa para mais alta, na questão de valor. Anota tudo, encara de frente, porque tem muita gente, Augusto, que tem medo de fazer planejamento quando tá endividado, porque só de pensar na dívida já vem aquela angústia. Mas pra gente resolver um problema, a gente tem que encarar ele de frente. Não tenham medo, lembrem-se, né, da palavra do ressuscitado. Nós vamos acabar com essa situação de dívidas com consciência, com educação financeira e com clareza. Vamos olhar de frente sem medo, né, de assumir as nossas fragilidades. Olha, eu jaquei, né? Eu jaquei, isso mesmo. Bom, gente, o segundo passo é você descobrir o valor principal da sua dívida, ou seja, quanto que era o valor daquela dívida antes dos juros, porque às vezes se você compra principalmente no cartão de crédito, é muito fácil você esquecer o que você comprou, que fez você ficar endividado, e o valor inicial da sua dívida. Nesse ponto, gente, se vocês têm dificuldade de fazer isso sozinho, é bom que vocês procurem um educador financeiro, um especialista da área que pode te ajudar a passar por essa etapa, porque às vezes é um pouco complicado de conseguir identificar, mas sempre é possível, tá? Depois, terceiro passo, escolha uma dívida, uma vítima, para você iniciar a negociação. Então, escolher uma dívida. Aqui, gente, tem duas questões que a gente tem que levar em consideração. Tente primeiro resolver as coisas mais simples, as dívidas mais simples. Geralmente, uma dívida mais simples é aquela que você faz com uma revendedora de um produto de beleza, que você comprou no mercadinho ali do seu bairro, de pessoas conhecidas que você pode chegar e negociar para a pessoa tirar aqueles juros, pode combinar o parcelamento. A que for mais fácil de resolver, você elenca para ser a primeira. Ai, Ana, mas e o banco? O banco cobra muitos juros de mim. Eu queria resolver esse primeiro, porque o cara aqui da padaria não cobra juros. Mas o cara da padaria, ele tá precisando mais do que o banco. Exatamente. Tá fazendo mais falta para ele. E tem também, Ana, um fator psicológico, né? Toda a psicologia comportamental, que nos ajuda a entender a satisfação de pagar aquela dívida. Você vai poder andar ali no bairro com maior satisfação. Olha, eu quitei a minha dívida, eu honrei com a minha palavra. Um sentimento assim que vai invadir você de, olha, consegui uma conquista. E vou pra próxima agora. E vou pra próxima. Isso é muito importante, Augusto, que você falou, que entra em outra coisa, porque às vezes a pessoa quer pagar um pouco de cada dívida.
E aí ela só vai terminar de pagar todas no final. Não vai ter essa questão psicológica do conseguir atingir um objetivo. Por isso que é o ideal que você escolhe uma e paga uma de cada vez. E a sensação de que tá pagando todas ao mesmo tempo vai demorar mais, Sim. vai ser um sacrifício. Mais então, cansativo. A dica é: escolha uma vítima e pague ela e seja feliz. E voltando por assunto do banco, mas o banco tá me cobrando muitos juros, gente. Mantenha o relacionamento com o banco, atende as ligações, fala que você tá fazendo planejamento, que você vai pagar, mas o banco, depois a gente senta com ele e vai renegociar essa dívida para tirar os juros, entendeu? Então, o ideal é você manter o relacionamento com quem você tá devendo. Você não vai ignorar, não vai bater o telefone, mas diga, olha, eu estou renegociando, estou replanejando a minha vida e para pagar, devo, não nego, pago assim que puder. Isso mesmo. Próximo ponto. O ideal, gente, é juntar dinheiro para quitar as dívidas à vista, tá? Olha só, se você puder esperar. Mas também existem situações que você pode pegar um outro empréstimo para pagar uma dívida. Maiana, pegar o empréstimo para pagar outro? Calma, gente. Apenas se a dívida do novo empréstimo, os juros, for menor. Então, vamos supor que você tem uma dívida que você está pagando 6% de juros e você consegue um empréstimo que você vai pagar 2%. Então, é melhor você pegar o dinheiro à vista do novo empréstimo, pagar o empréstimo mais caro e ficar com uma dívida mais barata. Só que isso, gente, tem que ser feito com planejamento, tem que estar dentro do orçamento a nova dívida. Senão, você só troca uma dívida por outra e a situação continua aquela bola de neve e você nunca sai, tá? Muito bem. Então, se você vai refinanciar ou se você vai pagar essa dívida à vista, você precisa de mais dinheiro. Não tem segredo, não existe mágica. E como fazer mais dinheiro para eu pagar as minhas dívidas? A gente tem que ser criativo nesse momento. Sim, e assim, criativo. Também, claro, sacrificar algumas coisas do nosso próprio bem-estar. Por exemplo, toda semana eu vou lá e como um cachorro quente, um lanche caro. Olha, eu posso começar sacrificando esses supérfluos. Fazendo em casa. Eu vou fazer em casa, vou gastar menos. Aí aos poucos você começa a ver, eu tenho 3 bicicletas. Uma do meu irmão e uma do meu sobrinho. Tá lá parada. Eu herdei a bicicleta, tá lá as 3 bicicletas paradas. A gente pode vendê-las. Tenho lá 50 jogos de videogame. Sim. Nem jogo mais, tô fazendo faculdade. Ou, sou mãe já, sou pai. Enfim, há inúmeras oportunidades dentro de nossa casa que a gente pode fazer um dinheiro extra. Exatamente. Então, a primeira coisa, como o Augusto falou, é vender as coisas que estão paradas. A gente tem que entender que tudo que a gente não usa na nossa casa é dinheiro parado, que pode ser usado para pagar uma dívida, ou até mesmo para realizar um sonho, se for outro caso, outro podcast sobre isso. Mas você vender coisas que estão paradas, que você não usa, rever o seu orçamento, como o Augusto falou, e economizar no que for possível. Então, óbvio que você não vai tirar todas as coisas da sua vida, mas cortar, porque a dívida é momentânea. É um momento que você vai, às vezes, fazer um esforço para se livrar daquela sensação, porque a sensação de dever, ela é muito ruim. Prejudica muito a vida das pessoas e das famílias, né? Mas a sensação da conquista é maior ainda. Com certeza, então, por isso que tem que fazer esse... É um sacrifício em vista de uma celebração. Imagina a família inteira unida para quitar as dívidas. Exatamente. E o que a família tem que ter em mente é que é um momento, porque muita gente parece que tem a sensação que vai ficar para sempre naquilo ali. Não, gente, é só uma fase e vai passar, tá? E a terceira é exercitar a sua criatividade, né? A terceira dica para fazer o dinheiro, mais dinheiro. Ou seja, fazer renda extra. Pense em coisas que você faz bem, fazer algum doce, dar o curso de alguma coisa que você sabe, passear com os cachorros dos vizinhos, não sei, lavar carro, não sei, gente. Tocar violino. O Augusto aqui é o rei da renda extra. Se vocês quiserem, inclusive, que ele grave um podcast como fazer renda extra, mande mensagem pra nós, que ele é o rei aqui, gente. Tem muitas dicas legais pra vocês, tá? Eu criei até a Serenata Online, que é o momento da pandemia, não podia estar tocando aí nos casamentos. É só encomendar a Serenata Online
E olha, gente, que foi um sucesso, hein? Deu super certo. E a última, essa é a dica mais preciosa que o Augusto já falou. Não tenha medo ou vergonha de renegociar a sua dívida, de chegar lá e pedir desconto, de dizer que você tá juntando dinheiro para pagar à vista, de renegociar. Muitas pessoas têm vergonha. Gente, a melhor coisa para quitar a sua dívida é perder essa vergonha, enfrentar e sair dessa situação. Para isso a gente tem que superar a nós mesmos. Às vezes é difícil, mas você vai ver que você dando o primeiro passo vai ser só o início da caminhada. Vai ser muito mais fácil para você se livrar dessa situação. E renegociando, a gente consegue descontos muito bons. Exatamente, Ana. E agora, o que nos traz as recomendações da OCDE? Perfeito, Augusto. Eu vou comentar brevemente com vocês o que a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico fala para os países sobre educação financeira. Então, essa organização ela junta vários países, fala sobre economia, sobre políticas públicas e ela diz o seguinte: olha, os países eles têm que ter programas de educação financeira. E esses programas, eles têm que ajudar as pessoas a não entrar no endividamento. Ou se entrar no endividamento bom, né? Entrar de maneira consciente. Então, eu separei algumas recomendações aqui. Tem várias, gente, do documento que eu vou comentar para vocês. Então, aqui a OCDE está falando o seguinte. As instituições financeiras dos países, elas têm que fornecer educação financeira, certo? Para os seus clientes. Então, os bancos deveriam ensinar tudo certinho para as pessoas quais os juros, as taxas que elas vão pagar e orientar esses clientes, conscientizá-los financeiramente, principalmente quando envolve compromissos de longo prazo, financiamentos de casa, de carro, enfim, que vão pegar uma parcela muito grande da renda das pessoas. A gente sabe que ainda não é assim o que acontece aqui no Brasil, não é assim que o bonde anda, né? Mas deveria ser. Aqui também a OCDE diz que deve ter campanhas nacionais, ou seja, o Estado, agora a parte do Estado, ele deve oferecer campanhas de incentivo e conscientização das pessoas. Então, na televisão, no rádio, na internet, como entender produtos financeiros, como poupar, como investir e como se endividar de uma maneira correta, tá? Então, todas essas campanhas, elas têm que dizer para as pessoas assim, olha, existem riscos quando você faz um endividamento, você tem que estar consciente sobre eles, você tem que ter um orçamento legal, um planejamento financeiro, enfim, tem que ter educação financeira. E essa educação, ela tem que chegar tanto pelas instituições como pelo Estado. E aqui no Brasil ainda a gente está caminhando a passos lentos nesse ponto, né? Só para dizer para vocês que, assim, até mesmo dentro do sistema financeiro e os órgãos, né, como a OCDE, elas dizem, olha, não basta dar crédito para as pessoas, tem que fiscalizar, tem que orientar e tem que caminhar junto. Então, só para dizer isso, que até nesse ponto existem recomendações e às vezes há falhas aí dos agentes econômicos em cumprir isso, né, pessoal? Bom, aprendemos muitas coisas hoje sobre endividamento, inadimplência, dicas práticas para você e agora vem a nossa parte tão esperada da espiritualidade. Augusto, o que nós podemos aprender da espiritualidade para esse tema, essa temática, endividamento? Bem, Ana, um tema bastante complexo, né? Porque falar de dívida, endividamento é algo que toca, né? A pele nossa e principalmente de quem mais necessita e tem que fazer o uso disso para sobreviver. Então, eu trouxe algumas recomendações aqui da doutrina social da igreja, do pensamento social cristão, condensado ali no compêndio. Tem algumas coisas muito interessantes do ponto de vista da dívida externa, por exemplo. A gente falou de dívida, essa é uma temática que o compêndio da doutrina social da igreja traz e faz algumas críticas no que diz respeito à cooperação internacional. Olha o que diz assim: deve-se ter presente o direito fundamental dos povos ao desenvolvimento nas questões ligadas à crise dos débitos de muitos países pobres.
Certo. Tais crises têm sua origem nas causas complexas de vários gêneros, seja de caráter internacional, flutuações de câmbio, especulação financeira, neocolonialismo econômico, seja no interior de cada país endividado, por exemplo, a corrupção, a má gestão do dinheiro público, o uso indevido dos empréstimos recebidos. Olha só que interessante, Ana. Então, pensar no direito fundamental dos povos ao desenvolvimento. Isso está ali no 4º número que diz sobre a cooperação internacional para o desenvolvimento. O número que eu li foi o 450 e diz mais o seguinte, olha só que legal. Diz que a solução para esse desenvolvimento requer uma cooperação da comunidade internacional, de todas as comunidades políticas. Aquilo que o Papa Francisco fala, toda a família humana. Nós não podemos fechar os olhos aos países mais pobres. E ele diz assim, a doutrina social da Igreja, o espírito da cooperação internacional exige que, acima da estrita lógica do mercado, esteja a consciência de um dever de solidariedade, de justiça social e caridade universal. Ou seja, a gente cuidar da pessoa humana, todas elas. E nisso está presente um fundamento do pensamento social cristão, que é a destinação universal dos bens. Verdade, Augusto. Bem, isso está intimamente ligado com a opção preferencial pelos pobres. Se os bens que dispõe o mundo inteiro devem ser partilhados como bens comum, a dívida externa fazendo pressão aos países pobres é uma maneira de injustiça social. Perfeito, Augusto. Você entrou aí, né, em outra ótica do endividamento, que é o endividamento dos países, né? Esse endividamento que pode, como você mesmo leu na DSI, né, na doutrina social da Igreja, acarretar aí prejuízos e pesar em cima principalmente dos países e das pessoas mais pobres. Então é isso que a DSI está falando. Porque, gente, não é só nós, enquanto famílias, que temos que cuidar do nosso orçamento nessa questão. Também é o dever do Estado. Né? E é isso que ele está dizendo aqui para nós. Isso dá um outro podcast, hein, gente, só sobre o endividamento do Estado. Vem aí, hein? Sim. Não percam. Tem também algumas questões que o próprio Papa Francisco trouxe na Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, a primeira carta, que eu costumo chamar de a carta que fala o programa de governo do Papa Francisco. Ele faz uma crítica forte à idolatria do dinheiro e como esse sistema financeiro cria uma nova tirania invisível, às vezes virtual, que impõe uma lógica, né, unilateral, implacável e suas leis e regras. Aí ele fala das dívidas e dos respectivos juros que afastam os países das possibilidades viáveis de sua economia e os cidadãos de seu poder real poder de compra. Olha só que interessante, né, Ana? Veja só, gente, o que ele está dizendo aí é que o sistema financeiro, nessa lógica de, às vezes, criar endividamento nas pessoas, de sobreviver por esse endividamento, acaba mostrando e fortalecendo uma única maneira de você fazer as coisas, que é se endividando. Nós já falamos aqui que tem endividamentos positivos, mas a maioria da população brasileira, que está até inadimplente, não está no endividamento saudável. E existem outras maneiras de você conquistar as coisas que você quer na sua vida financeira, outros caminhos. O endividamento não é o único, porque ele pode levar a essa questão que o Papa comentou aqui, né? Imposição e afetar os países, aumentando aí o nível de pobreza e dependência. E sufocando o desenvolvimento integral, certeza. O desenvolvimento humano, integral, solidário dos países, né? Porque para o país ser desenvolvido, né, gente, as pessoas também têm que estar bem, que é o livro da Kate, né? Kate Hogarth, né? Economia da Noite. Indicação para vocês, gente. Olha só, também tem a questão, Augusto, do discurso do Papa Francisco lá no final da Economia de Francisco, né? Ele falou pra gente várias coisas e dentre as falas dele tem um trecho que fala sobre os sistemas de crédito.
Olha só que interessante, pessoal. Ele diz assim: sozinhos, os sistemas de crédito são um caminho para a pobreza e a dependência. Este protesto legítimo apela ao estímulo e acompanhamento de um modelo de solidariedade internacional que reconheça e respeite a interdependência entre as nações, favorecendo mecanismos de controle capazes de evitar qualquer tipo de submissão, bem como de supervisionar a promoção dos países mais desfavorecidos e em desenvolvimento. Cada povo é chamado a tornar-se artífice do próprio destino e do mundo inteiro. E aí tem aquela parte que ele disse para nós do perigo. Olha, estamos atravessando uma crise sanitária e a pior reação seria cair ainda mais num consumismo febril e em novas formas de autoproteção egoísta. E então ele conclui: não vos esqueçais, de uma crise nunca saímos da mesma forma, ou saímos melhores ou piores. E olha só que interessante, o Papa Francisco está chamando aqui que sozinho o sistema de crédito vai levar à pobreza e à dependência, ou seja, precisa de uma educação, de um acompanhamento e uma fiscalização, que é exatamente o que a OCDE está chamando a atenção de uma outra forma. Então, os dois discursos, eles casam entre si. Muito bacana isso, né? E olha só, também teve a carta final, né? O Papa Francisco fez um discurso e depois teve uma carta com compromissos e pedidos da comunidade da economia de Francisco para os líderes mundiais, os países, as instituições. E olha só que legal esse 7º pedido que a gente separou aqui. Que sejam fundadas novas instituições financeiras mundiais e sejam reformadas as existentes, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, em um sentido democrático e inclusivo, para que ajudem o mundo a se reerguer das pobrezas, dos desequilíbrios produzidos pela pandemia. Financiamentos sustentáveis e éticos devem ser recompensados e incentivados, e o financiamento especulativo e predatório deve ser desencorajado através de uma tributação. Olha só, que ele pede até a tributação para esse tipo de políticas financeiras que levem aí ao aumento da pobreza. E tá chamando a atenção aqui, ó, para financiamentos sustentáveis e éticos. Esse sustentável e ético é em todos os sentidos, como a gente fala aqui. É não prejudicar as finanças das famílias, dos países, não prejudicar o meio ambiente, enfim, levar ao desenvolvimento integral das nações. Porque tudo está interligado. Bom, galera, esse foi o episódio do FV de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Então se lembre, né? As dívidas, elas podem ser bênção ou maldição. Tudo vai depender de como você vai lidar com elas. Então faça o seu planejamento e conte com a gente para isso, né? E se você gostou desse bate-papo nosso e quer recomendar para alguém, envie para o seu parente, para um amigo seu, um familiar, uma pessoa. Olha, você precisa ouvir isso daqui, olha, é isso daqui que você está precisando na sua vida. Um podcast que traz dicas práticas, reflexões. E assim a gente agradece imensamente a sua audiência e vamos mandar um beijo especial para um novo país. Já estamos em 32 países diferentes deste planeta Terra. Pois é, e o país que agora está recentemente nos ouvindo é a Dinamarca. Hey! Então você que está aí na Dinamarca, ainda quer conhecer esse país, um beijo pra você, obrigada por se tornar parte da família FV, viu? E tem uma outra novidade que eu tô doida pra falar, mas antes vamos falar do curso, né? Agradecemos a todos vocês ouvintes que fizeram inscrição para o curso do FV em parceria com a Escola Scalabrini de Boston. Nossos amigos ali, o Padre Adriano, ao Klaus. Um beijo a todo o pessoal aí dos Estados Unidos que estão nos escutando com afinco. Que legal, foi maravilhoso o curso. Em breve teremos outras novidades para vocês que não puderam estar ali ao vivo, né? E aguardem novidades. Mas hoje tem uma novidade que você vai poder curtir na sua casa, no trabalho. Gente, é o seguinte, o FV agora tem uma playlist, inclusive ela ainda não tá completa, viu? A gente tá montando. A playlist EFV são músicas que falam sobre o dinheiro e sobre o nosso relacionamento com as finanças. Então, histórias que envolvem dinheiro, direto ou indiretamente, em músicas que a gente ama e a gente conhece. Então, para você parar e ouvir e refletir
quais são as lições, os ensinamentos ou a história que envolve o dinheiro que tá naquela música. E, no caso, tem músicas nacionais e internacionais. Se você está ouvindo, tem alguma música que você gosta, isso aqui fala sobre dinheiro, sobre relações financeiras, espiritualidade, sobre questões do trabalho, mande para nós a sua indicação da sua música, a gente vai adicionar na nossa playlist do FV. Então, essa playlist está disponível apenas no Spotify, por enquanto. Vocês pesquisam EFV, vai aparecer a mesma logo, só que com o porquinho branco, a logo do FV. Mas a gente também vai deixar o link da playlist na descrição deste episódio. É isso aí, galera. Então, muito obrigado pela sua audiência e lembre-se sempre: Educação financeira é educação para a vida.